A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo mais uma vez meu querido amigo, expositor espírita, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer estarmos aqui juntos para darmos continuidade aos estudos de André Luiz. Inicialmente, nós desejamos que a paz do Divino Mestre possa estar em nossos corações e em nossos lares. Hoje falando sobre na área social. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949 novamente 59, o e-mail o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, amparai-nos, Senhor, neste momento em que estamos falando do seu evangelho de luz, de paz, de amor, de redenção e de esperança para todos nós, almas ainda sofridas, necessitadas do vosso amparo, mas sabemos que estamos caminhando, ainda que lentamente, em sua direção. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando na área social. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. João, capítulo 6, versículo 35. A assistência social é o meio, não o objeto principal a que se propõe a tarefa espírita. Muitas vezes as pessoas confundem a doutrina espírita também com esse assistencialismo. Os espíritas gostam muito de dar sopa para pobres. Isso não é uma obrigação, né? Caridade ensinada por Jesus é o famoso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o P de perdão das ofensas. É que nós tentamos vivenciar, mas também praticamos a área assistencial. Nós entendemos que isso aí não nem promove as criaturas. O que promove o ser humano é pão da vida, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Necessária e valiosa é a comida, é a vestimenta para acalmar os sentidos fisiológicos. No entanto, magnífico e excelso é o suprimento que atende às necessidades do espírito imortal. Muitos advogam que a criação e a manutenção de obras sociais compete unicamente ao Estado. Erro, é lê do engano, não é bem assim. Outros acreditam de forma radical que os objetivos do movimento espírita devem assentar-se na assistência social, esquecendo que a doutrina proclama como primordial a educação das almas e não apenas e simplesmente a sustentação do corpo, que é perecível. Eu assisti uma cena que me marcou muito quando ainda jovem na doutrina espírita, que uma senhora estava dizendo que ela era assistida da casa há muitos e muitos anos, que depois passou a ser a filha dela, agora a neta. Olha, pensem bem, que promoção a casa causou de bom na vida dessas pessoas? Nenhuma. Continua naquela paz repetitiva de auxílio material, mas e o espiritual? O objetivo nosso é fazer as pessoas crescerem.
se tornarem independentes, ensinar a pescar como falou Jesus. Então não vi mérito algum naquilo, pelo contrário. A partir de então comecei até a mudar minhas concepções com relação a isso. Esquecendo que a doutrina espírita proclama a educação das almas e não apenas simplesmente a sustentação do corpo que é perecível. Para este prato de sopa é muito bem-vindo, sem dúvida, mas a alma aspira ao verdadeiro pão da vida. A seara do bem envolve diversos trabalhos em benefício dos carentes, do corpo e da alma. Pode parecer, no entanto, que as necessidades essenciais e imediatas residam no corpo denso, mas na realidade encontram-se no íntimo das criaturas. Nós também não podemos ser radical como um dirigente da casa que simplesmente acabou com a assistência social da casa totalmente, tirando aqueles pães que distribuímos no último sábado do mês, as cestas básicas, a assistência das crianças. No sábado nós tínhamos um jantar para as mães assistidas juntamente com seus filhos. Encerrou tudo, dizendo que o pessoal estava vindo para cá para comer e não para aprender nada do Evangelho. Eu lembro também que Jesus deixou bem claro no seu Evangelho, e inclusive citado pelos 4 evangelistas, que é a multiplicação de pães e peixes. Se o Cristo foi mitigar a fome física para que eles pudessem ficar ali ouvindo, há uma necessidade. Então não é uma invenção da casa espírita, nem de dirigente, nem nada. Está no Evangelho de Jesus. Mata a fome do pobre e ensina ele com o Evangelho. As duas coisas têm que caminhar lado a lado. Não é só assistencialismo, mas também não é só Evangelho com a pessoa com fome. Os necessitados precisam de amparo. Então tem que ter bom senso, tato, né, de direcionamento, de dirigentes, inclusive, porque nem todos podem ser dirigentes de uma instituição espírita. Primeiro, porque é uma dificuldade de encontrar aqui dirigentes. Certa feita, um companheiro me perguntou quem é o presidente da casa espírita atualmente. Aí eu falei o nome e tal. Ah, mas ele não já foi? Você já. Mas por que não muda? Você não muda porque ninguém quer ser presidente de casa espírita, ninguém quer ser presidente de instituição espírita nenhuma. Mas por quê? Porque é difícil. Primeiro, o espiritismo não tem dinheiro, né? Você não ganha um centavo sequer. E um dirigente de uma instituição espírita, ele tem um compromisso e uma responsabilidade gigantesca. Não só com os trabalhos doutrinários, toda a manutenção, limpeza das instalações, pagamentos de taxas como água, luz, telefones, reformas, né, chamamento de pessoas, dos eventos que têm que ser promovidos. Você já tem seus trabalhos, né, na vida comum, diária ali da manutenção da sua família. Agora imagina você ter mais essa atribuição grandiosa durante anos e ter que tirar dinheiro do próprio bolso muitas vezes para cumprir ali. Porque imagina se chega o momento das taxas, dos pagamentos, né, das coisas que tem que ser paga, a água, a luz, por exemplo, não vai esperar. Então, se não tiver ali uma contribuição que o pessoal doa voluntariamente, que querem, porque não existe nenhum pedido de dízimo, coisa assim, você simplesmente vai lá no banco, pega o dinheirinho da sua conta e paga. Então, é uma dificuldade realmente grande de se encontrar dirigentes. E ainda quando acontece, como eu citei, de alguns que não estão tão preparados assim, e chegam a ser radicais, né? E cortou toda a assistência social num período, mas graças a Deus já voltou a funcionar, né, normal. Nós tivemos esse problema. Então não basta construirmos lares ou abrigos que fazem do prato nutriente da perpetuação da espécie da maneira simplória de ver a vida as únicas razões da existência humana. Hoje sim, estabelecermos noções de valores imortais e bases educacionais para preparar as almas para a grandeza espiritual a que estão destinadas. Toda a congregação espírita na Terra tem como finalidade maior esclarecer pelo estudo, promover o amadurecimento emocional pelo trabalho e desenvolver as criaturas em potencial. Eis a atividade prudente e proprietária dos aprendizados do Evangelho. A ação caritativa e a boa vontade do movimento espírita prestam inevitáveis serviços à sociedade e ao Estado, conquanto não devam assumir de maneira simplista e com espírito salvacionista as funções do serviço social que cabe à administração pública. Não fazer disso um salvacionismo. Fiquei 11 anos à frente do trabalho assistencial dessa casa que frequento.
Foi trabalho assim, árduo, na verdade, porque nós trabalhávamos fazendo campanha do quilo na rua, pedindo 1 quilo de alimento não perecível para os carentes. Eu ganhava da sopa dos pobres que fica na rua Santo Antônio em torno de 300 a 400 quilos de alimentos mensalmente. Ajudava a confeccionar as cestas básicas, distribuir para as pessoas e morava em frente à casa espírita, de manhã cedinho, pessoas já batendo na minha porta pedindo, e eu fiquei naquela coisa rotineira, né, causando até problema familiar. A esposa já estava aborrecida com isso e tal. E muitas vezes eu ouvi, não, mas o Sr. Pedrosa é um homem muito caridoso, dá muitas coisas. O caridoso coisíssima alguma, porque na verdade eu estava apenas repassando aquilo que a instituição ganhava. Então não adianta você dar o título a quem está apenas redistribuindo. Quem fez a caridade de fato foi aquela senhorinha que foi lá na despensa, né, e pegou 1 quilinho de arroz e entregou para mim, para doar para os carentes. Essa sim estava fazendo a caridade, eu não. Eu estava apenas repassando, redistribuindo aquilo que nos foi distribuído. Só isso. Então eu deixava bem claro, não, senhora, isso aí não é mérito meu e não estou fazendo caridade alguma. Estou fazendo mais a minha obrigação, porque também é bom que se diga que armazém lotado nas casas espíritas, barriga vazia dos carentes. Entende? Então, preferível ver vazio, porque precisa trabalhar para enchê-lo, do que ele abarrotado e com pessoas passando fome. Temos que pensar por esse lado. Agora, nosso querido Dr. Kleber falará sobre o livro Nosso Lar. Com a sensação de sede e de fome, ele se atirava a qualquer filete d'água que existisse por acaso, porventura naquela região, algumas folhinhas verdes que ele podia colher em algum lugar. Então, ele achava que estava saciando essa fome, essa sede, de uma forma, para substituir a sensação da fome e da sede, ele se atirava a esses procedimentos de buscar a água e as folhazinhas verdes que, porventura, ele encontrava. Aí, quando diz aqui, não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o meu desalento. Então, olha só que interessante. Se fala assim desses seres animalescos, eu vou ler a frase de novo aqui, passavam de seres animalescos, enormes manadas de seres animalescos, que passavam em bando com as feras insaciáveis. Na verdade, nós sabemos que o mundo físico é uma mera cópia do mundo espiritual. Se nós temos aqui uma diversidade enorme dos reinos animal e vegetal, certamente no mundo espiritual haverá também uma grande diversidade nos reinos inferiores da natureza ligados ao mundo espiritual. Então, essas formas animalescas nós podemos imaginar que sejam digamos, na transição da evolução, nós temos seres ainda de forma animalesca no mundo espiritual. Várias vezes nos descrevem a presença de aves, equipes de socorro que levam cães, mais adiante a gente vai falar sobre isso, para ajudar a atender as pessoas que estão sofrendo nas zonas inferiores, animais de tração, né, como os moares, no caso aqui, né, mulas, os burros. Então são animais são aproveitados no plano espiritual, né, para o objetivo de progresso. Mas existe uma variedade tão grande que por enquanto não nos é dado entrar em detalhes a respeito dessas características do mundo espiritual. Mas nos é dito que lá existem variedades de vida, tanto do ponto de vista animal quanto do ponto de vista vegetal. Isso é muito bem descrito em várias obras. Às vezes está num parque hospitalar, com um bosque lindo em volta, jardins maravilhosos, flores, isso tudo é descrito. Quer dizer, há uma natureza exuberante no mundo espiritual. Como isso aqui era uma zona de sofrimento, certamente que as formas inferiores que ali se apresentavam eram monstruosas, como ele usou o adjetivo aqui. Outra hipótese também é que podem ser ideoplastias, imagens mentais plasmadas por seres cruéis que têm vida efêmera e não propriamente seres animalescos em processo evolutivo. De qualquer forma, fica aqui colocado que a natureza é exuberante no plano espiritual, sim, sem sombra de dúvida, tanto do ponto de vista do reino animal quanto do ponto de vista do reino vegetal. A semelhança da Terra, porém, talvez até com maior complexidade, já que aqui somos cópia do de lá. Pois bem, continuando, agora ele entra numa
situação de reflexão que é muito importante. Eram quadros de estarrecer e acentuava-se o meu desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me, quer dizer, a ideia de Deus, né? Eu que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico, extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Quer dizer, ele como médico da época, muitos médicos eram materialistas, não aceitavam as afirmativas de qualquer religião. Pois bem, tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a quem me consagrara orgulhoso. Então, o sofrimento é uma ferramenta extraordinária para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa vaidade pessoal, para que nós possamos, então, elevar o pensamento a um ser supremo e pedir amparo, pedir socorro. Porque, depois de muito sofrimento, nós estamos vendo que aquele problema não se resolve. Então, se existe um ser superior, ele pensava, eu preciso agora, então, recorrer a ele, porque eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais a quem recorrer. Então, mesmo com um pensamento prévio, né, na vida dele física, como materialista, embora ele frequentasse a religião católica, mas na sua formalidade, ele então ali, agora ele estava vendo que realmente deveria existir um autor da vida. E aí ele continua agora dizendo, olha, e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao supremo autor da natureza, pediu a Deus, me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. O nível de sofrimento chegou numa hora tal, num nível tal, que ele não tendo mais forças, ele estando exausto, colado ao lodo da terra, como ele diz, ele lembra-se do Pai Supremo e faz uma oração. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido? E ele perguntando assim mesmo, eu estou aqui orando, estou pedindo, mas será que esqueceram de mim aqui? Não tem alguém que possa me atender? Passando esses pensamentos pela cabeça dele, né? Mas ele ficou um bom tempo em oração, pedindo amparo, pedindo socorro, pedindo que ele fosse atendido de alguma forma. Não era eu, igualmente, filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Quer dizer, eu também não era um filho de Deus, embora na última existência eu me permaneci afastado dele, mas eu agora estou rogando a ele, implorando a ele um socorro. Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Então ele ainda faz uma interrogação extremamente poética, né? Olha, eu acho que poderia me perdoar, me ajudar, já que ele providencia o ninho para as aves e a beleza das flores, por que não ajudar um filho dele agora em situação de sofrimento? E essas interrogações passaram pela cabeça dele. E agora, meus irmãos, ele diz uma frase aqui que tem um valor extraordinário. Vamos ler com cuidado, depois vocês leem com mais calma em casa. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi neste instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu como um emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou os seus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho,
o Senhor não te desampara. Como quem diz, Senhor ouviu suas preces. Uma coisa belíssima, né? Amargurado pranto banhava minha água toda. Emocionado quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas eu, unindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chamo-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso, é preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou os 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou. Era como se fossem enfermeiros, que foram junto com ele. Prestemos ao nosso amigo socorros de emergência. Um alvo lençol foi ali estendido, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente, como se fosse uma maca improvisada, né? Quando me alçaram cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda inadiável obrigação: vamos sem demora, precisa atingir nosso lar com a presteza possível. Então, meus amigos, depois de tanto tempo de sofrimento, que nós vamos ver depois que foram quase 9 anos que ele passou naquela região do umbral, mas ali não tem noção de passagem do tempo, ele fica sem a noção de dia e noite, porque aquela névoa, aquela escuridão, se clarear um pouco é uma névoa, uma bruma que você não consegue enxergar muito longe, então não tem muita noção do passar do tempo ali. E esse momento é o momento que chega para cada um. A cada filho de Deus que está em situação de sofrimento, sempre haverá um momento certo, um momento adequado da intervenção do alto em benefício desse filho que sofre. No caso dele, esse era o momento adequado. Era aquele momento que ele, com muita fé, com muita contrição do coração, ele pediu a Deus, pediu socorro, pediu que fosse auxiliado, passou um tempo longo ali em oração, sem perceber quanto. Mas quando então Clarencio, que era ministro de nosso lar, depois nós vamos apresentar um pouco mais sobre a figura dele, ele era o ministro do Ministério do Auxílio, e ele foi lá com todo carinho para atender a André Luiz também, atendendo a um pedido da própria mãe de André Luiz, que já estava desencarnada há mais tempo. Mas o importante é saber o seguinte: para cada um de nós que sofre, sempre há o momento do socorro. E o momento, que momento que é? É aquele que é o mais adequado, é aquele em que os desígnios do alto, Deus compreende que aquele é o momento daquela pessoa. Então, isso é uma situação de cada espírito e as leis de Deus vão resolver a situação de cada um. No caso aqui, ele foi atendido, foi levado por 2 colaboradores junto com Clarencio e foram diretamente em direção à colônia de nosso lar, onde então ele seria atendido. Então, nos próximos capítulos, nós vamos apresentando o atendimento dele, a recuperação dele e todo o conhecimento que ele começou a desenvolver sobre a colônia Nosso Lar, que era uma cidade maravilhosa, magnífica, e que ele ficou extasiado de poder conhecer em seus detalhes. Mas fica então aqui a mensagem deste capítulo, que a oração foi fundamental. Que aqui ele diz: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Aqui ele entendeu realmente. Ele abriu o coração para Deus e era o momento certo de ser atendido, e era quando Clarencio, então, uma entidade de muito valor no nosso lar, espírito superior, foi lá atendê-lo para retirá-lo daquela situação de sofrimento. Fica aqui então a mensagem da caridade cristã que chega para as nossas vidas, da mesma forma como nós precisamos compreender a necessidade dos nossos irmãos e agir com eles com a mesma caridade cristã quando outros estão agindo conosco, né? Jesus esclareceu muito para nós que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Há dificuldades? Certamente que há, mas temos que ter isso em mente. Temos as recomendações de Jesus em mente, podemos caminhar melhor nas nossas existências. Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Um
novo ato. Em algum momento, paramos para pensar que o que chamamos de vida, esse tempo de existir na Terra, que na nossa compreensão vai do berço ao túmulo, é na verdade apenas mais um ato, uma parte de uma obra muito maior? Quando usamos a palavra ato, remetemo-nos às peças de teatro. Atos nos mostram o desenrolar de uma história mais longa, com muitos personagens, com acontecimentos que vão nos fazendo entender o drama como um todo. A peça Hamlet, a mais famosa de Shakespeare, é composta de 5 atos, e cada ato por diversas cenas. No primeiro ato, temos a aparição do fantasma do pai de Hamlet e uma grande revelação. Se assistirmos apenas ao segundo ato, sem termos entendido o primeiro, não aceitaremos as razões da mudança do humor de Hamlet. Não nos fará sentido a raiva que ele carrega. Se formos diretamente ao quarto ato, sem termos conhecido bem os personagens e a história, pouco sentido terão suas atitudes. Imaginemos então, neste momento, uma das cenas de um dos atos da sua peça. A peça da sua existência de espírito imortal. Torna-se mais fácil entender que a alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida. Vem resgatar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para a frente. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma única existência, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade, e se eleva de degrau a degrau, primeiramente na terra e em seguida através das inumeráveis instâncias do céu estrelado. Reencarnação é o fenômeno natural, o processo que nos faz alternar de ato para ato. O figurino será distinto. No entanto, o ator é o mesmo. Novos personagens surgem. Alguns desaparecem por alguns atos e retornam mais tarde, até em outros papéis. A lei das vidas sucessivas promove dramas muito mais complexos e longos que os de Shakespeare. Por fim, um detalhe importante. Se formos conhecer a obra do grande escritor inglês, veremos que quase todas as suas peças terminam em tragédia, em desgraça. Fazendo ainda um paralelo, recordaremos que algumas de nossas existências tiveram desfechos desagradáveis. Porém, entendamos como finais de atos e não da obra como um todo. A peça segue rumo a cenas e atos melhores, mais felizes. É da lei que tudo siga o caminho da felicidade e da perfeição. Atores mais experientes, roteiros mais maduros, cenários mais amplos e agradáveis. Pensemos nisto. Somos nós que dirigimos nossa grande peça, cena a cena, ato a ato. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, mais uma vez agradecemos por sempre estar conosco, auxiliando, nos incentivando, nos dirigindo muitas vezes aqui no nosso programa. Nós que interagimos com os nossos irmãos do outro lado do microfone, sempre também respondendo algumas indagações, fazendo perguntas, deixando comentários, e que nós agradecemos grandemente. Pedimos
as bênçãos de paz e de luz para todos os nossos amados irmãos ouvintes, extensivos aos seus familiares. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? E aqui eu agradeço o carinho e a atenção de vocês, desejo muita paz para os seus lares, para os seus corações e para todos nós. Jesus abençoe. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, ao Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.